Aleluia. E vamos ler a partir do versículo 7 em diante, Atos 20, versículo 7 em diante, que diz assim: No primeiro dia da semana, ajuntou-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. Havia muita luz no cenáculo, onde estava junto, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu no terceiro andar, tomando um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, que foi levado à morte. Paulo, porém, descendo, inclinou sobre ele e abraçou, e disse: Não vos perturbe a tua alma, que nele está. Quero glorificar ao Senhor por esta palavra. Já foi orado, mas me sinto mais à vontade nessa noite de orarmos uma vez, para que Deus traga para nós revelação desta palavra. Poderoso Jesus e eterno Pai, Deus Santo, Deus Soberano, eu sei, Senhor, que o teu servo já orou, ó Pai, já nos ungiu, ó Pai, e já estamos, meu Senhor, alinhados, meu Pai, ao Senhor. Eu sei que quem fala é o Senhor, aonde está o teu Espírito Santo, está a tua voz, ó Pai, e aonde tem a tua voz extraordinária, acontece, ó Pai, porque a tua voz é libertadora, a tua voz cura, a tua voz, ó Pai, tem poder para curar e para sarar. E é crendo, ó Pai, que a tua voz está sobre este lugar, da mesma forma que a tua presença já está, Pai, dentro da gente. Eu quero te pedir, ó Pai, Senhor, tu tem liberdade, Senhor, para estar neste lugar. Faça a tua vontade e o teu querer, Pai, porque vivemos para te ouvir. E tu é a razão, tu é a motivação, Pai, que nos encontramos aqui nessa noite. E fica à vontade para fazer a tua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, essa palavra você me trouxe pela segunda vez ao meu coração, com muita graça. E como eu mesmo falei, eu acho de importante relevância trazer para nós. E o Senhor tem um tema para essa mensagem. E o tema desta mensagem é saia da janela. Saia da janela. E o Senhor, quando trouxe isso no meu coração, eu achei forte para falar com Eliana, porque eu percebi alguns perigos que se tem estar na janela, e eu gostaria de trazer com muita graça essa mensagem nessa noite. Mas antes mesmo de entrar no texto de Atos 20, eu quero voltar a Atos 19, levar vocês a esse cenário de Atos 19, para entender um pouquinho o que Deus quer falar para a gente em Atos 20. Em Atos 19, vai dizer que Apolo, Paulo, ele chegando ali, aproximadamente na sua terceira viagem de Paulo na Ásia, Paulo ali anunciando o Evangelho, Paulo vai chegar a uns discípulos que ele encontra, e Paulo vai perguntar aos discípulos a respeito se os discípulos já conhecem, já têm o Espírito Santo. Porque eu quero trazer isso para vocês entenderem que a mensagem que Paulo apregoava era a respeito de Deus, com a presença do Espírito Santo. Eu quero que vocês entendam que a mensagem que Paulo trazia a respeito de Deus era porque Paulo tinha a presença fortalecedora do Espírito Santo. Por isso criava tanto impacto, porque a mensagem nenhuma é dita com clareza se não tiver a presença do Espírito Santo. E nos dias de hoje há uma grande necessidade de clamarmos, de pedirmos a Deus para que o seu Espírito Santo nos encha de graça, de ousadia, de tempero do Espírito Santo, para que a gente possa, de forma moderada, de forma inspiradora, entender a mensagem deles e ministrar essa palavra com ousadia. Então, no capítulo 19 de Atos, Paulo vai chegar nos discípulos e perguntar aos discípulos se os discípulos já têm o Espírito Santo. E eles vão dizer a Paulo que ninguém ainda tinha dito a eles sobre o Espírito
a gente já recebeu o batismo. E Paulo vai perguntar, interrogando a eles: e vocês receberam esse batismo de quem? E eles vão dizer: a gente recebeu o batismo de João Batista, que nos batizou, apregoando e falando sobre o arrependimento. Imediatamente, Paulo, então, vai colocar a sua mão sobre eles e vai, então, imediatamente pedir ao Espírito Santo que desça sobre eles. E o texto vai dizer que eles automaticamente são batizados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, que dão a eles poder e ousadia para dar continuidade ao Evangelho. E o Evangelho ser apregoado por graça. Porque o texto vai dizer que Paulo ali, irmãos, ele vai começar a apregoar e milagres e prodígios acontecem, cura. O texto vai dizer que até o manto, o lenço de Paulo, as pessoas vão pegar e levar para tocar os enfermos serão curados de forma milagrosamente. E uma das coisas que me chamam também a atenção nessa parte de Atos 19 é que o texto vai dizer que além dos mágicos naquela época, o texto vai dizer que aquelas pessoas que cometiam e faziam magias, vai começar a ver que o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus é poderoso pela boca de Paulo, e eles vão começar a usar o nome do Senhor Jesus para pedir para os espíritos malignos sair. E uma das coisas que também me chama a atenção, aí em Atos 19, é que há um acontecimento que quando um mágico, quando um daqueles daquela época clama pelo nome de Jesus, vai chegar aquele espírito maligno e vai dizer: em nome de Jesus, conjuro que você saia. E esse espírito vai dizer assim: eu conheço esse Jesus que tu está falando também em nome de Paulo. Eu também conheço Paulo, mas tu quem é? Ou seja, o espírito já tinha ouvido falar sobre o nome de Jesus, que era poderoso, e já tinha ouvido falar que Paulo apregoava em nome de Jesus com muita graça e força do Espírito Santo, mas vai perguntar àquele homem, àquele mágico daquela época, quem é ele? Porque ele não era conhecido, mas o nome de Jesus era conhecido. Irmãos, eu ainda não entrei no capítulo ainda 20 de Atos. Eles estão no 19 para vocês entenderem. Irmãos, o texto vai dizer que Paulo começa a pregoar. O Evangelho começa a ser anunciado. A mensagem a respeito de Jesus começa a ser pregada. E o nome de Jesus, que é tão poderoso, milagres começam a acontecer, cura, prodígios, milagres começa a acontecer naquele cenário. Mas aquele cenário de muita idolatria, segundo o texto, porque ali eles idolatravam a deusa daquela época, que era a deusa Diana, porque tinha um grande espetáculo ali da deusa Diana, no qual eles ali adoravam. Era um palácio de mármore, riquíssimo, grandioso, com muitas riquezas. A idolatria era tão grande ali que eles idolatravam a deusa Diana. Mas Paulo começa a pregar o Evangelho. E a Bíblia vai dizer, então, que aqueles homens, ao ouvir o Evangelho, eles começam a sentar o Senhor. Eles começam a ver que o nome de Deus, o nome do Senhor é poderoso. E o texto vai dizer que eles vão pegar os seus livros de magia e rasgar as braças. Porque o nome de Deus é poderoso, que começa a acontecer a libertação. Mas o texto vai dizer que tinha um homem chamado Demétrio, que esse homem começa a se sentir incomodado. Por quê? Porque não se idolatrava mais Diana, mas o nome que estava curando e fazendo era o nome de Jesus. E Demétrio era um artesão que fazia então as estátuas ali, que fazia então as idolatrias naquela época. E ele começa a ficar preocupado, porque ele começa a entender que o nome de Jesus está libertando o povo. E ele está percebendo que não está tendo renda, porque ele é um artesão, ele ganhava conforme aquelas imagens ali que era adorado naquela época. E ele começa a perceber que o povo começa a se libertar. E o povo começa a respeitar. O povo começa a não querer comprar as imagens. Começa a não querer mais idolatrar as imagens. E também ela começa a ficar preocupada com isso.
está sendo apregoada, e o povo está sendo liberto, e o povo não quer mais. O nome de Jesus é poderoso. Eu quero que vocês entendam que o nome de Jesus é grandioso. Ei, não é sobre Paulo, é sobre Jesus o Nazareno. Ele é o nome de Jesus a que liberta. Demeco começa a ter medo, porque ele sabe que o nome de Jesus começa a libertar as pessoas. Ele percebe que até mesmo aqueles que se diziam idolatrar a Deus indiano começa a acreditar e receber o Evangelho. Porque Paulo apregoava com a presença do Espírito Santo. Paulo apregoava com ousadia, temperado e cheio desta presença poderosa. Poderosa para fazer, para libertar e para salvar. Mas Paulo tinha muitas viagens missionárias para fazer. E Paulo, quando percebe que o Evangelho começa a ser expandido, Deus já direção para ele ir para outras províncias, a pregoar e anunciar o Evangelho, que ele mesmo vai dizer que recebeu de Deus, pela graça, que é um dom de Deus, que ele não merecia, mas que Deus, pela graça, o presenteou. E Paulo vai chegar no cenário, agora em Atos 20. No qual Paulo começa a pregar o seu sermão. Sermão esse com a presença de Deus, temperado e cheio do Espírito Santo. Porque o texto vai dizer que Paulo começa a pregar. E eu acredito que Paulo começa a falar do amor de Deus. Eu acredito que Paulo começa a falar que Deus é o Senhor e não existe outro. Eu acredito que Paulo começa a pedir ao povo para deixa a idolatria, deixa o pecado, joga então essas imagens fora e começa a adorar o Senhor. E Paulo pregando no seu sermão, porque logo no outro dia precisava fazer uma nova viagem. O texto vai dizer em Atos 20 que Paulo demora o seu sermão até aproximadamente às 0 horas. O texto vai dizer que é o primeiro dia da semana. Então, era domingo, o povo estava ali e Paulo, então, ele começa a pregoar. Ei, perceba que o texto vai dizer que o povo estava ali ceando, repartindo o pão. E Paulo chega para dar um sermão que prolonga, que vai até meia-noite, às 0 horas, podemos dizer assim. A gente fica incomodado às vezes, né? Quando passa um pouquinho. Imagina que Paulo prega. Imagina que Paulo falando a respeito do reino de Deus. Imagina que Paulo cheio do Espírito Santo. Ei, imagine Paulo com a presença de Deus aqui falando. Paulo precisava viajar. Mas Paulo precisava consertar o que estava errado nos igrejas. Porque ele foi chamado por Deus para unificar o povo. E Paulo prolonga no sermão conforme o texto. Paulo vai aproximadamente até 0 horas com seu sermão. E a Bíblia vai dizer em especial de um jovem que estava, conforme o texto vai dizer. A Bíblia vai dizer que esse jovem estava sentado em uma janela. Cuidado com a janela. A janela há perigos, porque na janela há distrações. O texto vai dizer que o jovem sentado na janela. Eu posso dizer para você que o jovem estava no mundo. Eu posso dizer que o jovem era amigo daquele. Eu posso dizer que o jovem estava ali prestando atenção. Mas o jovem, por algum motivo, procurou a janela para sentar. Talvez o sermão estava grande, estava longo. Talvez a multidão de pessoas ali, o calor talvez incomodou ele. Ou talvez esse jovem foi para a janela, porque na janela ele estava visando do lado de fora. Ei, cuidado com a janela, porque há perigos na janela, perigos de morte. Porque quando a gente chega na janela, a gente tem visão de lá de fora. A gente não tem visão do mundo da rua, das coisas seculares lá fora. Quando a gente
na janela. Eu quero alertar você no fotógrafo, mas você, geração, filho de Deus, cuidado com os perigos que a janela representa. Porque a janela representa distração. A janela representa estar distraído, irmãos. Ei, a janela representa olhar lá fora. Olhar as coisas lá fora. Ei, a janela representa muitas vezes estar aqui pensando lá fora. Ou estar aqui mesmo sem estar aqui. Porque muitas vezes parece que vimos aonde. Mas os nossos pensamentos estão lá fora. A vontade de ir, de estar em outros lugares é tão grande que parece que é você estamos olhando lá de fora. E o texto vai dizer que esse jovem, ao sentar na janela, ele adormece, ele cochila. Cuidado para não cochilar, para não estar dormindo. Cuidado, irmãos, para não dormir na hora da mensagem. Porque essa palavra, irmãos, ela é firme, é eficaz, é digna de toda aceitação. Eu não me canso de averiguar o Evangelho falando a respeito de Jesus, porque eu sei que esta palavra é que liberta, é ela que tem poder para libertar, é ela que tem poder para fazer. Ei, eu não me canso de dizer que é uma cura de Deus, que a gente precisa anunciar, proclamar. A gente precisa ter o Senhor como sendo a nossa motivação, a nossa base, o nosso alvo. Ele. E a Bíblia vai dizer que esse jovem, ele dorme na janela, no momento em que Paulo estava apregoando o Senhor. No momento em que Paulo estava ensinando os irmãos ali na igreja, no momento em que Paulo estava falando a respeito do reino de Deus, a respeito do Senhor, esse jovem cochila. E Mateus 25:10 vai dizer a respeito do reino de Deus. E vai dizer que o reino de Deus é semelhante às 10 virgens. 5 delas loucas e 5 prudentes. As loucas, irmãos, elas adormecem junto com as prudentes. Mas há uma diferença, porque o texto vai dizer lá que o noivo tem hora de chegar. E a meia-noite alguém vai anunciar vem o noivo, vem o noivo. E as loucas, a ser despertadas junto com os prudentes, as loucas percebem que faltou azeite nas suas lamparinas. E era impossível acender as lamparinas sem ter azeite. E elas fazem uma loucura na sua dispensação. Elas começam a pedir um pouquinho do teu azeite. Me presta aí um pouco do teu azeite, porque eu também quero entrar. É impossível. Na jogada do noivo, a gente prestar alguma coisa. Porque o noivo não conhece. A noiva tem que chegar arrumada, preparada, para entrar na sua tatuagem. Vocês percebem o perigo de adormecer? É não perceber que está levando azeite para acender as lamparinas. O perigo de adormecer é não perceber que está distraído. O perigo de adormecer é não perceber o quanto está perdendo. Tem gente perdendo tanto, mesmo tanto participantes dos cultos. Tem tanta gente vindo aos cultos, mas sentado na janela atrás do conforto, cochilando para não ouvir a respeito do reino de Deus. Porque não quer se concentrar, porque não dança, porque não quer aproveitar algo novo, porque não quer orar nas palavras eternas, porque não quer cochilar na cabeça, no peito do Senhor. Por isso cochila, porque estudou, acumulou, deixou de aprender o amor, esqueceu de amar aquele que nos ama, porque está distraído. E na janela são tantas distrações. Talvez a janela que te distrai é a mídia. Talvez a janela que te distrai é o namoro sem pudor. Talvez a janela que te distrai
E Davi então resolve olhar para o outro lado. Davi é distraído pelo orgulho. E a Bíblia vai dizer que Davi deseja pela mulher e quer construir, quer ter ela. Por quê? Porque ele estava com um olhar lá fora. Ele estava com um olhar para o outro lado. Ele estava olhando para o outro lado. E a Bíblia vai dizer que então, que essa mulher seduz. Porque ele vê a formosura de um lado do palácio, onde não era para olhar. Nem que é bonito, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que é bonito. Para você, se tiver que estar com alguém com esse tipo de beleza, fique com essa pessoa, mas fique dentro do Senhor. Porque beleza muitas vezes é distração, beleza muitas vezes é prato que mata. Porque o jovem estava sobre a janela, adormeceu nessa janela e caiu. E o texto de Atos vai dizer que ele bateu a cabeça e ele morreu na janela. É lugar de morte. Porque quem cai da janela cai para morrer. Porque a missão da janela é lá fora. E o mundo veio para matar. As coisas seculares lá fora têm oferecido cada dia mais morte, morte espiritual, morte também do corpo. Quantas pessoas têm morrido porque escolheram lá fora? Cuidado para onde você olha, para onde você está olhando. Cuidado com as distrações. Cuidado para você não cair na janela e bater a cabeça. A igreja estava ali em comunhão. Paulo apregou a respeito do reino de Deus. Era um culto de comunhão, de repartir de pão. Era um culto de aliança. Mas tinha neste culto alguém distraído que não estava recebendo a mensagem a respeito do reino de Deus. Porque estava olhando lá para fora. Porque está na janela, muitas vezes representa está no pé dele e o outro pé lá. Está vindo aqui, mas está pensando lá. Está querendo até participar das coisas aqui, mas não quer deixar as coisas que estão. E quantas pessoas morrem como estavam na janela? É por isso que a gente sentiu falta de tanta gente que teve os cultos nas nossas reuniões e hoje já não participa mais, porque caíram da janela, bateu a cabeça e morreu espiritualmente. Mas Paulo preocupada a respeito do reino de Deus. Ele observou o mundo. E a Bíblia vai dizer que Paulo, mesmo, podemos dizer assim, quebrando a liturgia do culto, Paulo, ele desce para ver o jovem que caiu da janela. E Paulo ali, irmãos, ele vai se inclinar sobre esse jovem, com um olhar para ele assim, de misericórdia sobre aquele jovem que caiu. E Paulo vai abraçar e vai dizer que o Espírito ainda está naquele jovem. Ou seja, o Espírito de vida reinará sobre aquele jovem, trazendo aquele jovem a ressurreição, a ressuscitar. E esse é o primeiro milagre de ressurreição de Paulo. Porque Paulo vai trazer à vida algo que já não existia mais. E eu quero, irmãos, fazer com que você pense como difícil é. E até aqui que não vê. Como difícil é abraçar quem escolheu lá fora, morreu espiritualmente. Como difícil é, irmãos, se inclinar para alguém que fez uma escolha lá fora. Porque muitas vezes a gente está no mundo só para julgar, só para falar, só para dizer de quem está frio, quem está morto, quem está quente. Porque muitas vezes a gente está aqui, irmãos, a gente é um observador e consegue ver que é espiritual em todo mundo.
sede, se quiser vir. Se não quiser, o Evangelho continua sendo adequado com graça, até você decidir se você quer beber a água que falou, que desce do trono de Deus, do cordeiro de Deus, e vencer o pecado. E o pecado não. E Paulo vai se inclinar ali e vai abraçar aquele jovem, segundo a palavra de Deus. Segundo o texto vai dizer que Paulo abraça. Paulo não murmurou com ele porque estava na janela. Paulo poderia ter dito: menino, tu está atrapalhando seu irmão. Paulo poderia ter dito: menino, precisei eu descer, eu sou Paulo. Não, mas aqui vai dizer que Paulo, olha que graça, abraça esse momento, não julgando suas ações, mas fazendo com que o Espírito de vida recupere daquele momento. Você percebe que é isso? É Deus chamando um povo diferente dentro da igreja. Um povo que enxerga alguém na janela, mas tem um cuidado, olhar eclesiástico, para ver a respeito de se a palavra está sendo recebida ou não está, mas para estar preparado para o minuto da redenção, para estar preparado a correr atrás dela, para estar preparado para ligar se preciso for, sentir uma falta. Observei que essa semana você estava sentado na janela e hoje eu não me enxergo mais. Não me lugar, mas quer dizer, o teu lugar não é a janela, há uma cadeira preparada por Deus para ti, há um lugar separado, um anel, uma festa, ei, há uma festa, um banquete te esperando. Porque, gente, quem prega, quem pastoreia, quem é líder, quem é liderança, precisa pedir a Deus missão para ter esse horário eclesiástico. Mesmo se estiver citando, olhar as pessoas em geral, atender suas necessidades. Mesmo se estiver pregoando, ter missão. Realidades, se preciso for. Eu gosto de falar de profetas, porque podemos ouvir a voz de Deus. Eu gosto de falar de profetas, porque foram homens que escutaram Deus falar, e muitos deles foram enviados por Deus para ir em lugares onde ninguém foi. Ezequiel 37, visão do vale dos nossos seios. Ezequiel é levado em uma visão pelo Espírito de Deus a um vale de ossos, conforme o texto, ossos secos, conforme o texto, ossos secos. E a Bíblia vai dizer que Ezequiel é levado, e a Bíblia vai dizer então que o Senhor manda Ezequiel andar sobre o vale. O Senhor manda Ezequiel estar perto. Ezequiel, esteja perto daqueles que estão no mundo. Ezequiel, esteja perto desses ossos secos a não cumprir vida. A Bíblia vai dizer, então o Senhor vai dizer a Ezequiel, roda sobre estes ossos, ou seja, se misture, esteja mais perto destes, onde estão carentes e necessitados de vida. Ezequiel, mexe, profetiza. Pode então rever esses ossos. Senhor, tu sabes. A resposta é tua, Senhor. É tu que faz. Tu profetiza que então não tem vida. Profetiza para quem já morreu. Fala do amor de Deus para quem? Não tem esperança. Seja Ezequiel com quase ossos secos, profetizando. Queira ouvir ruídos. Queira ver Deus criando pele sobre os ossos. Queira sentir o movimento do Espírito Santo. Porque Paulo disse, meu servo irmão, Paulo interrogou os discípulos a respeito do Espírito Santo. Vocês já têm o Espírito Santo de Deus. Vocês já buscaram o Espírito Santo de Deus. Não, Paulo, a gente já foi batizado, porque João batizou Paulo a respeito do arrependimento. Mas vocês não têm o Espírito Santo de Deus.
Então, Paulo orou, pôs as mãos no Espírito Santo de Deus desceu sobre aqueles filhos. Vocês entendem isso? Então, o Espírito Santo de Deus para enxergar, para ver, para ter poder de amar e de fazer a obra do Espírito Santo de Deus nos convida e nos convoca, porque somos convocados todos os dias. Por isso precisamos ter o nosso ouvido sensível a ouvir e ouvir a voz de Deus. Queridos, no versículo 10 vai dizer assim: Paulo, porém, descendo, inclinou sobre ele e abraçando, o disse: não vos perturbe a tua alma neste ano. E subindo, partiu o pão e comendo, ainda lhe falou largamente, até a alvorada, e assim partiu. Paulo, depois que foi atendido, abraçou o Senhor. O Espírito do Senhor veio ele. Paulo poderia ter parado seus sermões se ele quisesse, porque o Espírito Santo já tinha feito um milagre extraordinário de ressurreição. Mas Paulo voltou e continuou seus irmãos a respeito do reino de Deus, ensinando a palavra do Evangelho naquele lugar. O que eu quero dizer para você: milagre em paz de Deus. E é muito bom presenciar milagres, mas nos dias de hoje a gente precisa prestar atenção nos ensinos da palavra, naquilo que Deus quer falar para a gente, a respeito do seu reino, a respeito dos mandamentos, a respeito da escritura sagrada. Porque Paulo ali poderia ter parado e ter dito: o menino ressuscitou, vamos embora para casa. Mas Paulo tinha uma obrigação dada por Deus, que era ensinar. Eu quero que vocês entendam isso. O ensino da palavra, que a mensagem, que a palavra, que a Bíblia é necessário ser apregoada, é necessário que haja então entre eu e você, irmãos. Essa necessidade de ouvir a palavra de Deus, porque é a parte mais importante do mundo. Continua sendo a palavra de Deus que é anunciada. Porque quando a gente entende essa palavra, a gente entende que nós não podemos mudar o texto, nós não podemos inventar, a gente precisa falar acerca do reino de Deus conforme a sua palavra está escrita, para que a mão de Deus não se pese contra a gente. Porque tem tanta gente aí passando por diversas adversidades. Percebemos que no capítulo 19, o Senhor vem trazer algo inspirador para a gente, a respeito de Paulo anunciar sobre os teus. Irmãos, se a gente vai para Atos 2, o Senhor vai trazer a respeito da nossa vida, falar um pouco sobre a gente, mas depois o próprio Senhor vai dizer, perceber, que a gente se esfriou, que a gente deixou de ter amor. Mas o texto de Atos 2 vai dizer, que o próprio Jesus vai dizer que por esse motivo ele pode tirar os castiçais do meio do povo, se o povo não se arrepender. O que Jesus está dizendo? Por esse motivo eu posso até fechar as igrejas, se não tiver arrependimento. Porque se a gente perceber no texto, vai estar explicando que essas estrelas, que é os 7 anjos que são direcionados às igrejas, que os castiçais que são as igrejas. Vocês percebem por que tem gente ali que não está mais pastoreando, não está mais mostrando? Porque tem tempos aí que antes era igreja, está se tornando mercado, bar e tanta coisa mais. Porque pessoas se esfriaram, deixaram o primeiro amor e Deus permitiu a retirada desses castiçais, as retiradas dessas igrejas. Não, que não seja isso para mim e você, mas para a gente entender a necessidade do crescimento e multiplicação, avanço do Evangelho, com força na velocidade que o Espírito Santo de Deus tem exigido da gente. Que a gente perceba que desde o tempo da igreja primitiva, a promessa era que o Evangelho crescesse e fosse até os confins da terra, que você não pode aceitar isso, que pelos tempos que fechamos. É uma responsabilidade sua. Entender
crendo nesta palavra que o Senhor chamou você, me chamou. É que eu quero te pedir. Saia da janela. Se porventura você estava sentado agora, você sabe o que essa janela representa para você. Talvez eu não citei o perigo que você está correndo, mas você bem sabe quais são os motivos que você resolveu sentar, olhar para essa janela. Que Deus, o Senhor Jesus, através desta palavra, fortaleça você, ao ponto de entender que essa janela não é lugar para você estar, porque há muito perigo de morte sobre essa janela. E você perceba, então, que o lugar para você estar é na presença de Deus, sendo fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, para pregoar o Evangelho e dizer acerca do reino de Deus, assim como Paulo fez em seus sermões, para que o Evangelho do Senhor possa chegar às pessoas. Em nome de Jesus, saia da janela, deixa as distrações, esquece essas coisas que te afastam de Deus, abandone as coisas seculares, abandone essa vida, esses pensamentos, porque muitas vezes, muitos podem não ter cometido pecados, mas os pensamentos, a vontade, a mente está lá fora, e lá fora há perigo de morte. Espero que você escute o que o Espírito do Senhor diz à igreja hoje nessa noite. Lá fora a morte, e a morte espiritual, mas aqui dentro a vida, porque o Senhor é a vida, e aonde o Senhor está, coisas novas e extraordinárias acontecem. E Paulo continuou o seu sermão a respeito do reino de Deus, e o seu sermão foi até mais tarde, para a glória de Deus, o ensinamento da igreja. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade. Creio que até aqui o Senhor nos ajudou. Em nome de Jesus.